Olá, pessoal! Estamos aqui num novo episódio do Empreendamente Cast, esse podcast que fala sobre carreira, negócios e também gestão empresarial. Hoje estamos retomando as edições de 2026 e eu quero aí que você que já acompanha o canal, aperta o sininho, marca as notificações para que você seja aí avisado quando tiver novos vídeos aqui na nossa página aqui do YouTube, tá bom? E para começar hoje, nós temos uma convidada especial que eu convidei, que é a Bárbara Gardim. Oi, boa tarde. Obrigada pelo convite, Marcela. Seja muito bem-vinda, Bárbara. É um prazer ter você aqui comigo. Conheci a Bárbara numa rede de networking para mulheres e hoje eu fiz o convite aqui para ela estar conosco para falar um pouco, né, sobre a sua trajetória, sobre os seus desafios no empreendedorismo e também aí trazer para vocês como lidar melhor com a questão da gestão e a liderança também do seu próprio negócio. Bárbara, conta um pouquinho aqui para as pessoas que não te conhecem, né? Um pouco da sua história, né? Como você começou. A Bárbara é mãe, é esposa, é mentora de emagrecimento e bem-estar e está aqui conosco para trazer a sua história para que você se inspire também, de repente, a começar a empreender, né? Conta um pouquinho, Bárbara, como que começou a sua vida no empreendedorismo? Obrigada, Marcela. Na verdade, assim, eu não nasci empreendedora. E o que às vezes as pessoas têm essa questão, né, mental, falam assim, não, mas eu não tenho sangue para ser empreendedora, né? Não tenho sangue para o negócio. E na verdade eu também não nasci empreendedora, né? Eu tinha um trabalho, eu era CLT e era bancária, inclusive, né? Mas tudo começou porque eu estava buscando um emagrecimento. Eu fui obesa a vida inteira. E com a obesidade, eu desde os 12 anos, buscando uma forma de emagrecimento, né? Eu fiz de todos os tipos de dieta, né? Eu fiz dieta do cana proteína, da USP, do sol, da lua, do ovo, do queijo, da sopa, de tudo que você pode imaginar. Fui para spa 2 vezes, fiz dieta ortomolecular, fiz aplicação de enzima no abdômen, fiz pacotes em clínicas de estética. Então, assim, são todos tratamentos que eles têm o seu valor e têm o seu resultado. Porém, eu não me sentia completa para realmente trilhar esse caminho e chegar no meu objetivo. No meio do caminho eu desistia, parava, voltava, engordava tudo de novo, aquele efeito sanfona intermitente. E eu casei gordinha, tive 2 filhos. Quando o Samuel estava com 1 ano de idade, eu falei para o meu marido que eu ia desmamar o Samuel e fazer a bariátrica. E aí ele falou assim, eu entendo o seu desespero, mas a bariátrica você tem riscos, né? Você pode vir a falecer na mesa de cirurgia. Eu falei assim, não quero quero continuar viva, né? Enfim. E aí eu pedi a Deus aí uma forma de emagrecer com saúde. E eu entrei numa academia de dança, não era uma academia que era de musculação, que é o normal, que as pessoas vão para uma academia de musculação, né? Eu fui numa academia de dança, que ensina axé, zumba, aeróbico, essas coisas. E lá na academia tinha uma pessoa explicando esse método. Aí eu olhei para ela e falei assim, puxa vida, né? E eu querendo fazer a bariátrica. Ela virou para mim e falou assim, tá, mas 1 mês a mais, 1 mês a menos na sua vida vai fazer diferença? Eu não. Você já tentou tanta coisa, por que você agora não se dá a chance de tentar uma forma saudável, um programa completo, que te conduza ao seu resultado, ao seu objetivo, com saúde? Eu falei assim, posso tentar. Ela falou, e eu tenho certeza que vai dar certo. Mas se não der, é mais uma tentativa que você fez, você para o que você tentou e paga lá a cirurgia bariátrica que eu ia pagar na época. E aí eu testei o método, testei o programa. E o que acontece, Marcela? Quando a gente se envolve num projeto, depositando todo o coração nele, eu posso dizer que mágicas começam a acontecer, né? E nesse processo, as pessoas começaram a perguntar o que eu estava fazendo, que eu estava mais bonita, que eu estava diferente, que eu estava sorrindo. Até sorri mais, a gente sorri. Existe uma expansão da consciência, uma melhora do bem-estar, né? Da autoimagem, da autoestima. E eu entendo muito a sua dor, né? Eu enxergo muito dentro dessa perspectiva a dificuldade de muitas mulheres em se ver, né, dentro da sua própria situação difícil, na maioria das vezes de aceitação.
E dentro desse seu trabalho, chegou vários momentos que você pensou em desistir. Você já trouxe aqui, né? Que você pensou várias vezes em voltar, em não fazer algo, né? Ou falar, não, vou para a bariátrica, que é o caminho mais fácil. Exato. Ou que talvez trouxesse uma solução mais fácil. E dentro do que te levou a empreender com essa situação, com essa história de vida? Então, aí eu comecei a entender que tinha uma missão por trás da minha vivência, que é o que muitas vezes as pessoas se levam para o empreendedorismo. Elas se entendem, elas começam a perceber aquela missão, elas começam a inspirar pessoas, elas começam a mostrar para pessoas que existe um caminho diferente naquilo que ela está trilhando, que ela pode colaborar com esse caminho, que ela pode mostrar esse caminho que é mais fácil, porque eu já tive alguns erros, que eu fui errando, acertando, opa, encontrei. Então, mostrando para as outras pessoas, né, a melhor forma de trilhar esse caminho que já é doloroso para muita gente, né? E independente do tema, né, do assunto do empreendedorismo. No meu caso, foi o emagrecimento, que é uma dor para muitas mulheres, muitas mulheres. E eu comecei a pensar assim, poxa vida, né? As pessoas estão se inspirando em mim e querendo emagrecer também. E por que eu já não aproveito e já ensino elas a emagrecer? E aí foi que eu, paralelamente, por 2 anos... Então, não é assim, vou empreender, jogo tudo para cima... Vou fazer uma transição de carreira da noite pro dia. Não existe passe de mágica. Durmo assim, CLT e acordo empreendedora, né? Não é assim. Então, por 2 anos, eu fui fazendo esse processo de transição... Fui fazendo tudo junto e misturando, sendo bancária, mãe, esposa, dona de casa e empreendedora, e ensinando as pessoas a emagrecerem com saúde. Por 2 anos. E aí, de 2015 a 2017. Quando foi em 2017, abri um processo de demissão voluntária, porque o meu trabalho eu era funcionária pública. E abri um processo de demissão voluntária e eu já tinha conquistado dentro do meu empreendimento valor suficiente, né? Assim, como é que eu digo? Uma condição financeira que te permitia fazer a transição, né? Exatamente. E aí eu aderi à demissão voluntária e entrei e mergulhei nesse processo de empreender de forma completa, né? Então, desde 17 para cá, que realmente eu venho aí trilhando esse caminho de ajudar as pessoas a entrar em forma, melhorar a saúde, bem-estar com o meu programa. Muito bem. E dentro dessa jornada, até bacana você trazer a questão da transição, eu percebo muito, eu sou mentora de empreendedoras e dentro dessa transição, na maioria das vezes, existe a dúvida, a incerteza, né? Qual caminho seguir, o que fazer. E aí, o que nós aqui, com experiência, trazemos? Ela não acontece realmente da noite para o dia, ela vai depender de um planejamento, de uma ação direcionada, estruturada, pensando no retorno financeiro, no seu orçamento financeiro. E a minha pergunta aqui quanto tempo levou para você ter esse retorno financeiro desde quando você começou a empreender? Na verdade, o retorno financeiro, ele até acontece no primeiro mês. Só que a análise que a gente tem que fazer é quanto de retorno financeiro eu quero ter, né? Certo. Este retorno que eu tive já foi satisfatório a ponto de fazer a mudança, né? Ou eu preciso construir, elevar ainda mais esse retorno financeiro? Porque, por exemplo, você compra isso daqui por R$2 e vende por 4, você já tem um retorno financeiro. Mas esse retorno que eu tive aqui agora é suficiente para minha sobrevivência, né? Porque eu tô para o sustento da família, sustento, né? e realizações de projetos, né? Então existe toda essa estrutura que a gente tem que fazer para migrar para o empreendedorismo, porque eu já tive retorno logo nos primeiros meses, sim. Porém, eu precisei estruturar, porque eu vinha de um salário já bacana no CLT, né? E para fazer essa mudança integralmente, eu precisei estruturar no sentido assim, quanto que eu devo atingir no empreendedorismo para que realmente eu possa migrar do CLT para o empreendedorismo. Então, tem que ter estrutura, tem que ter planejamento, senão você mete os pés pelas mãos. Exatamente. Então, aí a gente traz, né, a Bárbara está trazendo aqui para vocês a importância de ter um planejamento, não só para a transição, mas em qualquer momento da sua vida, durante o processo de transição de carreira, você vai precisar ter estruturado as suas finanças pessoais, alinhando isso dentro de uma possibilidade de um orçamento familiar, e aí dentro disso você fazer projeções para a transição acontecer. E em 2 anos, você citou aqui que a sua história ela foi ali se desenhando e você conseguiu, dentro de um programa de demissão voluntária,
né? Dentro da Sim. questão do funcionalismo público, você fez a transição. Sim. Me conta um pouquinho quais desafios vieram após essa transição, quando você realmente assumiu o empreendedorismo como uma única fonte de renda. Marcela, olha só. Na verdade, a gente acha que, pronto, agora eu vou ser 100% empreendedora. Vou fazer tudo o que eu queria fazer enquanto eu estava trabalhando no CLT, assim. O romantizar, né? Em horário integral da minha vida, né? Mas até a página 2 acontece isso, né? Realmente você começa a ser dona do seu horário, dona da sua agenda, dona da sua estrutura. Você não tem alguém te controlando, você não tem um ponto para colocar, para marcar o início do trabalho, um ponto de fim do trabalho. Então, aquilo tem que estar muito bem estruturado dentro da sua mente, dentro do seu roteiro de vida, porque senão a gente se perde. Muito bom. E eu confesso para você que houve uma perda ali no começo, realmente. Eu comecei a entrar num processo depressivo, inclusive. Ótimo. Trazer essas coisas é importante, porque, na verdade, a maioria das mulheres, nós mulheres romantizamos, a gente fica, né? Tudo Ai, maravilhoso. nossa, vai ser ótimo, vai ser tudo lindo. E não, e tem desafios, né? A vida E traz assim, esses os desafios. profissionais são extremamente necessários para nos dar esse apoio, para nos ajudar a estruturar nosso dia a dia, nosso dia de trabalho, né? Ajudar na estrutura do dia de trabalho, ajudar a equilibrar o nosso emocional, porque Tem uma rede de apoio, né? Rede de apoio, exatamente tudo isso. E tem outra questão, Marcela, porque quando a gente começa a empreender, os familiares começam a pensar que nós não estamos fazendo nada. Só empreende? Elas não trabalham. Já que você está com tempo, dá para você levar não sei o quê, fazer não sei o quê, ir não sei aonde, não sei o quê, acompanhar fulano no médico e tal. Então, existe isso muito. Graças a Deus não aconteceu tanto assim comigo, mas eu vejo isso todas as vezes com as mulheres que eu lido também. Então, precisa estar muito claro e definido, né, para o seu grupo familiar, que existe sim um trabalho, que você começa a tal horas, termina a tal horas, para que não haja essa interferência também no seu dia a dia, senão você se entrega para as atividades familiares e não mais para o seu trabalho. E eu falei que eu estava entrando num processo depressivo, eu precisei de ajuda profissional, sim. Graças a Deus, eu identifiquei logo nos primeiros meses, no segundo mês. E aí eu pedi ajuda profissional, eu entrei num processo de reorganização mental, reorganização do dia, para que realmente eu saísse daquele buraco que eu estava me enfiando, né? E pudesse acordar para a vida, para o trabalho de novo e fazer o meu negócio acontecer de novo. Graças a Deus deu tudo certo. Você trouxe uma coisa importante, rotina. Acho que a gente precisa falar um pouquinho mais aqui sobre isso, porque para empreendedoras, em geral, tem uma certa dificuldade em conciliar, nós mulheres, né, com a questão família, compromissos, amigos, a vida profissional, tudo exige ali que essa rotina esteja planejada. Dentro dessa visão, o que você fez assim para identificar no início que essa rotina era diferente, porque é uma ruptura, né? Vamos pensar, CLT, você vai lá, bate o seu ponto, trabalha um determinado horário. Quando você vai para a rotina do empreendedor, você tem uma certa liberdade, que é o que você trouxe. Você vai ficar mais livre dentro do seu dia e com isso as pessoas acham que você não está trabalhando. Ou que você não tem um trabalho. Exato. Então, o que em si você adotou de estratégia para você organizar a sua rotina nesse dia a dia? Eu aconselho sempre a realmente você definir um local de trabalho, né? Um cantinho, um escritório, uma mesa, uma região, um lugar da casa, que seja o seu escritório de trabalho, seja o seu local de trabalho. E quando você entra naquele local de trabalho, é como se realmente você colocasse o boné da trabalhadora, da empreendedora, e esquece a tua casa, né? Para quem trabalha dentro de casa, que era o meu caso. Então, definir o horário início, o horário fim. Então, assim, essa rotina no seu dia a dia, ela é muito importante no processo de sucesso do seu desafio. E não é só no trabalho, né, Marcela? A rotina, ela é importante em tudo. Eu falo isso por causa da alimentação também. Eu ajudo as pessoas a melhorarem os hábitos alimentares, a emagrecer. Se ela não coloca rotina no dia dela, se ela não sai de casa com tudo estruturado, o que vai comer no café da manhã, no lanche, no almoço, no lanche da tarde, tudo vira uma bagunça. Eu tenho essa dificuldade.
Eu preciso assumir que eu tenho essa dificuldade. Exato. Eu estou organizando a minha rotina também como empreendedora, né, esse ano, para poder realmente fazer essa transição. Qual momento foi mais difícil para você até hoje? Há quanto tempo você está empreendendo? E qual foi o momento que você chegou a pensar em desistir? Talvez de tudo? A pandemia para você foi desafiadora? Porque a gente sabe que para todo mundo, dentro, né, dessa questão aí de não ter o acesso mais, ali, o contato com outras pessoas, somente aí nas redes sociais. E eu percebi que houve um aumento grande das redes sociais né? Sim. Né? Nessa época, né? Na pandemia em si. Conta aí se existiu alguma perspectiva na época de você pensar, não quero mais, vou voltar para o CLT. Como é que você lidou com essa situação? É muito interessante isso, porque a pandemia, eu fazia um trabalho todo físico, né? Atendendo pessoas, presencial, né? Físico e presencial. Atendendo as pessoas, indo na casa das pessoas, na maioria das vezes trazendo elas para mim, né? Para eu fazer pesagem, medição, tudo isso. E a pandemia me impossibilitou de tudo isso. E por um instante, quando aconteceu a pandemia, veio aquele pensamento assim, meu Deus, como é que eu vou trabalhar? O que eu vou comer? Eu vou sobreviver? Então, bate todas essas dúvidas. Foi normal, acho que foi com todo mundo isso. E eu fui muito aberta em ouvir as orientações da possibilidade do trabalho online. Então, muitas pessoas, muitos colegas minhas não se abriram para essa possibilidade do trabalho online. Eu me abri para essa possibilidade. E eu conversei com meu marido e falei assim, ou a gente faz assim, ou a gente vai morrer na praia, né? E inclusive muitas pessoas chegaram a me perguntar, se você não tivesse pedido demissão, você estaria com o teu salário na conta? Acontece aquela famosa, né? Enfim, a gente ninguém sabe mandou como você, né? Aquela coisa. Mas eu entendo, porque todo mundo estava numa fase desesperadora naquele momento. Mas o que eu estava enxergando era assim, os meus colegas bancários, muitos deles foram para a UTI, tiveram problemas de saúde com relação à pandemia, porque eles não puderam parar de atender o público, né? O sistema, acho que bancário em si funcionava, né? Tinha um horário diferenciado, mas não parou totalmente. Não parou, né? E eu tive alguns colegas que tiveram problema de saúde. Então, assim, eu avaliei no seguinte sentido. Assim, Deus me permitiu trilhar esse caminho justamente para eu preservar a minha saúde e a saúde dos meus familiares, da minha família. Então, eu recebo isso como um presente e eu vou insistir, sim, nessa atividade, porque eu sei que é um caminho próspero, eu sei que é eu tomei a decisão. Então, deu medo, deu tudo, mas eu voltava, me centrava de novo para o meu trabalho e falei assim, não, eu escolhi fazer isso e eu vou fazer até o fim. Realmente a pandemia trouxe grandes desafios. Acredito que tanto internos quanto, né, da vida em si, sim, né? Como sim. empreender de uma forma diferente e você decidiu ir para o online. O online trouxe muitos frutos, né? Acredito, eu acompanho o teu trabalho, eu percebo que você teve bastante aí resultado. E como que foi construir esse resultado? Mas ele traz muitas dificuldades também, porque eu vou falar para você. Se eu abrir agora o meu celular para para tirar uma foto nossa agora e colocar nas minhas redes sociais, provavelmente vai vir aparecer um monte de mensagem, um monte de reels, e para a gente se perder nas redes sociais grande, né? 1, 2. Muito grande. Então precisa ter uma mente muito centrada no que você vai. Eu vou abrir o celular para isso e fazer isso. E eu confesso que eu me perco algumas vezes. A gente se perde, sim, e a gente precisa ter consciência de que isso está acontecendo e, às vezes, pedir ajuda ou de ferramentas, ou de metodologia, ou de orientações, de mentoria, para que realmente a gente saia desse lugar de perdido, né? Você enxerga que o digital hoje perdeu força no empreendedorismo digital? Sim. Vamos falar do empreendedorismo digital. Sim. Você acredita que ele perdeu força? Perdeu. Eu comecei a observar recentemente, né? Eu falei, eu estou voltando, né? Eu voltei a partir aí de janeiro, eu voltei com as minhas redes sociais. E eu tenho observado, né? Eu comecei a olhar, falei, poxa, acho que o empreendedorismo no digital, ele deu uma boa... Não uma caída, mas eu senti que o mercado mudou. Ele está buscando muito mais o presencial, sim, a conexão real ali, né? Física.
do que o online. O online parece que a gente criou grandes personagens, né? Ou pessoas que vestiram grandes personagens, e que hoje, né, você vê que não é só isso. Você precisa entregar mais, né? Os famosos entregáveis, né? Os famosos, né? O que você vai fazer para o seu cliente? Qual é a dor que você resolve? Eu vejo que as pessoas estão muito mais voltando ao presencial, a importância de estar ali no contato físico. Você Sim. acredita que isso é também real? Também. Nesse período da pandemia, o digital deu um boom maravilhoso, sou muito grata a isso, mas eu venho percebendo que realmente, se você continua só no digital, o seu esforço para ter resultado, ele vai crescendo, vai tendo que duplicar a cada dia que passa para você continuar tendo os mesmos Pro resultados. algoritmo te ver, a famosa história do algoritmo te Sim. enxergar e compartilhar o teu conteúdo. Hoje, Exatamente. viralizar um Reels, né? Ou você ter um vídeo gravado, hoje está mais difícil, eu vejo, né? Pela Sim. questão do próprio algoritmo. E você tem acho que também, não só a funcionalidade do algoritmo, mas também da questão das pessoas nas redes sociais. Elas estão buscando menos, pelo menos os adultos, né? As pessoas na fase adulta. Os mais jovens ainda permanecem muito mais conectados, né? Com outras redes, como o TikTok, né? A gente tem ali a possibilidade do Twitter. Alguns ainda estão muito conectados com essas redes. Mas a maioria, sim, das pessoas na fase mais adulta, elas estão buscando outras fontes de conhecimento, né? A inteligência artificial também veio para ajudar nessa quebra. Você enxerga também isso dessa maneira? Eu vejo muito isso acontecer. Sim, sim. O digital hoje, na verdade, as pessoas estão buscando alimentar mais a mente de conhecimento através de um contato físico, assim, de uma conversa, de um tete-a-tete, de um evento, de uma palestra, de uma apresentação física, do que nas redes sociais. Porque nas redes sociais tem conteúdo, mas é aquilo, para você se perder é muito fácil, muito fácil. E lá na pandemia, existiu-se uma necessidade de você se concentrar naquilo. Você estava ainda se identificando no digital, né? Aprendendo a ter uma aula pelo digital, tudo. Hoje, as pessoas não conseguem mais ficar tanto tempo realmente prestando atenção 100% naquele vídeo, né, por uma hora. Hoje a gente diferente. faz os vídeos de 15 segundos, 30 segundos, então são vídeos curtos Não, para realmente fazer. Os 2x, você acelera agora em 2x para ter metade do tempo, é uma correria. E quando você está numa sala, quando você está numa reunião agora com você, não adianta, não dá para ficar pegando meu celular, ele tem que ficar parado e a minha atenção agora tem que estar com você, entende? Quando a gente está em contato físico com a pessoa, eu tenho que voltar a minha atenção para aquilo que eu estou fazendo, para aquela palestra, para aquele treinamento, para aquela aula, para aquela conversa com a pessoa, e você esquece um pouco o celular. E aí o aprendizado, ele é muito maior e muito mais absorvido. Concordo, eu vejo também dessa percepção também. Eu vejo que o digital, ele realmente teve essa quebra, colabora, precisa ter presença digital, o empreendedor tem que ter presença digital, ele precisa estar nas redes, principalmente naquela que se conecta com o teu público, né, dentro daquilo que você vende. Mas não é o único canal. A gente precisa usar outros meios para conectar com o público. O presencial é uma possibilidade. A gente usa também outros recursos, como, né, você trabalhar com e-books, né, talvez aí livros digitais, ou a própria inteligência artificial ajudando ali a trabalhar esse desenvolvimento de produto. Tá? Hoje já se usa bastante isso. O que eu acho da sua história que é importante dentro desse contexto, né? Entender que as mulheres em si, elas se reinventam, elas estão o tempo todo se reinventando. Nós somos naturalmente aquela coisa... exatamente. Eu preciso fazer alguma coisa. Nós somos muito criativas, né? Dentro da história, a gente já sabe que as mulheres têm esse olhar muito mais criativo, muito empreendedor. Segundo os últimos dados, né, recentes, né, do próprio Sebrae, existe um aumento do número de empreendedoras mulheres. Então, vai existir ali uma maior, né, interesse das mulheres no empreendedorismo feminino. O que você acredita que é um fator que leva a mulher a empreender em si? O que torna possível entrar no empreendedorismo? Na verdade, eu acredito que quando as mulheres resolvem empreender, cai primeiro nelas uma consciência de que ela pode mais.
Quando você está no CLT, você está limitado àquele cargo, àquela atividade, àquela empresa, aquele salário que aquela empresa te paga. Exatamente. E quando você decide empreender, é quando vem... Parece que cai uma ficha para você, assim, dizendo assim, eu posso mais do que isso. Eu não dependo de uma autorização do chefe, do dono da empresa, para que realmente me diga que eu posso mais. E sim, é a minha força, é a minha tarefa, é meus braços, quando eu executo o que eu decidi fazer, é que realmente vai me mostrar o meu poder, a minha capacidade, aonde eu posso chegar. Então, é isso. A mulher, quando ela resolve empreender, é quando ela decide mostrar para o mundo que ela é capaz e que ela pode mais. Muito bom. A sua mensagem é isso aí. Eu enxergo que nós, mulheres, temos essa condição e a capacidade de fazer essa transformação, principalmente voltada a atuar e enxergar que existe um mercado enorme de atuação ainda, que não foi explorado e que existem aí possibilidades de empreender. Dentro disso, o que nós hoje, eu como mulher, né, empreendedora, e também trabalho no CLT, eu também tenho a questão do CLT, eu enxergo além disso tudo que você trouxe, eu enxergo também a questão de ter mais de uma fonte de renda. Então, a possibilidade de adquirir mais ali é uma possibilidade de aumentar a renda da família, né, em si. Sim. Então, hoje eu percebo muito esse movimento de ampliar essa questão da fonte de renda. Sim. Você enxerga isso também como uma questão de oportunidade para a mulher? Sim, e é muito fato, porque na minha época, quando eu comecei, ela entrou como renda extra, né? Entrou como renda extra, entrou como possibilidade de realização de um sonho ali do ano, né? E aí foi crescendo ao ponto de permitir a transição. Mas é isso, as mulheres, elas resolvem fazer outras atividades, resolvem empreender extracurricularmente, né? Porque na maioria das vezes elas vão por uma nova fonte de renda. É nova, sem substituição. Justamente para completar a renda, justamente para poder realizar alguma questão, alguma situação, uma necessidade que elas precisam ali naquele momento, porque elas entendem que é capaz, né? Que são capazes. Eu sou assim um pouco avessa, né? Acho que eu posso dizer a questão também da dificuldade que nós mulheres, né, em si temos, né, em colocar um plano B. Eu não gosto da palavra avessa, que eu digo você tem que construir carreira e fazer um plano B. Eu não vejo que o plano B é um caminho viável de sucesso, tá? No sentido de obter retorno, de você gerenciar carteira de clientes e tudo mais. Eu enxergo, na maioria das vezes, que essa questão envolve a dificuldade, talvez, de ter um plano A e seguir até dar certo. Né, de fazer aquilo dar certo e não ir por um canal de uma renda extra. Porém, eu sei, segundo os próprios dados e a própria mentoria que eu acabo, né, percebendo nas mulheres, que elas começam pensando em ter um plano B. Né? A maioria delas me procura e fala, preciso começar a empreender, mas eu não tenho tanta coragem para sair do CLT ainda. E aí, com isso, eu quero uma renda extra. Eu quero começar fazendo uma renda extra. E aquilo vai, talvez, se tornar a renda principal, que é o seu caso. Aconteceu comigo, exatamente. Então, acho bacana deixar aqui para essas mulheres que o plano B pode se tornar seu plano A, sim. Tá? Lógico, mas não é sempre, em todos os casos, que isso acaba acontecendo. Principalmente se essa mulher ela não tiver esse olhar, como a gente já falou, organizado, centrado, focado, determinado em organizar e trabalhar para que aquilo aconteça. Então, tomem muito cuidado com a questão do plano B. O que você enxerga? Eu vou ter um plano B, uma renda extra e vou ficar no CLT até o plano B dá certo. Porque é o que a maioria faz, entendeu? A maioria faz. Você trouxe uma história diferente. Você saiu do CLT, já estava há 2 anos empreendendo, e aí, com isso, você se tornou, né, só empreendedora do seu próprio negócio. Sim. Conta aí, como é que você enxerga essa questão da segunda renda, né? Da questão da renda extra? Então, a renda extra, realmente é isso que você trouxe, né? As pessoas precisam, as mulheres principalmente, né? Precisam entender que qual é o sonho dela. O sonho dela é viver daquele dom ou
atividade que ela se descobriu fazendo bem, né? Ou ela realmente quer essa renda. Porque pode ser uma vontade, não, eu quero só uma renda extra, quero trabalhar por 2 anos para juntar dinheiro suficiente para comprar um carro, por exemplo. Que seja o sonho dela, talvez o carro seja o sonho. Realizou, pronto, tá tudo certo, entende? Mas não, eu quero realmente ter um trabalho, um empreendedor, uma empresa, um trabalho que me traga sustento familiar, que me permita realizar sonhos. Então, esse plano B que veio na cabeça dela, você tem que depositar uma maior força, inclusive, de trabalho para fazer com que ele realmente cresça a cada dia que passa, para que o seu trabalho, o outro lá, o primeiro de todos, você possa realmente pensar em deixar. O que você trouxe é bem real e também acho que vai da questão do se profissionalizar. Eu percebo que, como na maioria das vezes eu vou empreender com uma segunda fonte de renda, na questão do sustento, da questão partindo pela questão financeira, eu esqueço do sonho, eu esqueço do propósito, eu esqueço do porquê eu estou fazendo aquilo. Exato. Do meu porquê. E quando você não tem clareza do seu porquê, né, a parte, mesmo que você se profissionalize, mesmo que você utilize dos seus conhecimentos para empreender, você vai ter dificuldade de se manter. Então, a grande questão aqui é ter um porquê. Exato. Ter uma razão ali para iniciar e não só por uma questão de plano B. É nesse sentido que eu não sou muito a favor, entendeu? Sim. Porque não adianta ser só, é porque eu acho lindo, porque eu quero ter uma renda. Não, mas você precisa ter um porquê. Sim. Você precisa ter como você trouxe, o sonho, o propósito, o alinhamento de essência, de autenticidade. Sim. E aí, se você não tem essa autenticidade, na grande maioria das vezes, o teu negócio vai gerar um retorno, sim, mas ele vai ficar naquela mesmice, ele vai ficar naquele patamar de não ir muito além, entendeu? E para você continuar sem desistir, o seu porquê tem que ser forte, muito forte. Porque se for só, por exemplo, igual agora, o meu porquê é comprar um carro. Ok, comprei o carro. Pronto, acabou, você vai desistir. Não vai ter aquela motivação, né? Aquela vontade. E tá tudo certo, se era só isso, tá tudo tá certo, entendeu? Pode continuar, mas assim, tem que ter um porquê. E o que eu percebo é que esse plano B se torna, na maioria das vezes, essa história de, eu vou fazer e até onde dá certo, ou, né, eu conquistei e acabou. Então, precisa ter um alinhamento maior de propósito, precisa ter um alinhamento maior de um porquê. Sim. E é isso que vai conectar essa mulher a não desistir, a se manter no caminho, a prosperar em si. Né? O que você pode trazer aí de dica, orientação para as mulheres que estão buscando esse início na trajetória, né, dentro da questão aí do empreendedorismo, que elas vão se orientar para se direcionar e fazer as coisas em si? A primeira dica que eu dou é não faça sozinha. A gente, às vezes, quer fazer tudo sozinha, mudar, empreender sozinha, mas hoje em dia existem muitos profissionais, né? Você mesma é uma que faz essa orientação para empreendedores, né? Transição de carreira, tudo. Então, assim, não fazer sozinha, porque os profissionais, eles já têm tudo estruturado, já sabem o que dá errado, o que dá certo, ou encurtar o caminho, entende? Porque pode ser que dê certo você sozinha, mas o caminho pode ser mais longo, porque você vai errar, acertar, errar, acertar, errar. E quando você faz em conjunto, com um plano estruturado, com alguém, com apoio, com mentoria, com orientação, você encurta o caminho, né? Tanto no seu caso como o empreendedorismo, a profissão, né? Como no meu caso, por exemplo, emagrecer, né? Quantas vezes você já pegou, né, e jogou na internet lá, como monte uma dieta de uma semana? Tá lá, é só jogar na internet, fazer a dieta de uma semana. Mas aquilo vai te trazer resultado? Ou vai te trazer um caminho um caminho comprido para você chegar no seu resultado. E a orientação, a mentoria, né, o ensinamento ali diário, ele vai encurtar o seu caminho. Na mesma coisa no empreendedorismo. Então, não faça sozinho. Então, essa primeira dica que eu dou, eu não fiz sozinha. Eu tive, sim, apoio. Eu tive, sim, uma liderança que me orientou, né? Que me facilitou, inclusive, identificar aquela depressão que eu comecei a ter, entendeu? Porque senão a gente não enxerga. A gente acha que tá só mais triste ou sei lá, passa 1000 coisas pela cabeça, mas não enxerga que está iniciando uma depressão. E com esse apoio, com esse acompanhamento, a gente consegue enxergar as falhas de forma mais rápida.
Ótimo, é isso mesmo. Eu enxergo que ter um mentor vai fazer a diferença, vai ajudar essa pessoa a entender melhor o seu negócio, a fazer projeções, ter uma orientação profissional ali dentro da construção da estrutura da empresa e ter um direcionamento. Sim. Hoje faz sim a diferença, eu percebo, né, dentro do que eu faço também no meu trabalho, e entregar para essa pessoa essa orientação faz com que ela tenha mais clareza. A semana passada eu estava numa palestra orientando empresárias e aí chegou uma pessoa, espantosamente uma pessoa com uma idade mais avançada, e ela falou assim para mim: muito obrigada, você deixou assim uma luz, porque eu não sabia por onde começar, eu não sabia o que fazer, e aqui eu consegui ter um direcionamento. Então, o que a gente quer trazer aqui para vocês, que existem pessoas que mentoram, pessoas que fazem esse trabalho de orientação, que inicialmente, talvez, o caminho seja de não é ter mais ideias, né? Não é focar em ter mais ideias, mas sim saber usar as ideias para que o seu negócio realmente prospere, para que o seu negócio realmente cresça. E faz toda a diferença, porque quando você tem essa clareza junto a um mentor, ele vai te dar o caminho, ele vai te dar os passos. Sim. E aquilo vai se tornar mais leve, se torna uma trajetória mais leve. Então, se você ainda tem dúvida, se precisa contratar um mentor, um consultor, uma pessoa que vai direcionar a tua empresa, é importante que você faça aí uma escolha dentro do que o mercado oferece. E busque mesmo essa mentoria, porque vai fazer resultado para a sua empresa. Vai fazer diferença. Vai. E às vezes as pessoas acham assim, eu vou pagar por uma pessoa me falar coisas. Não é isso, a mentoria pessoa não é entende isso. que é o melhor investimento que ela pode fazer no negócio dela. A mesma coisa com redes de networking. A gente fala muito de networking Exato. hoje como uma porta, né, de visibilidade da empresa. Sim. É uma porta de entrada, é uma porta de visibilidade. O network te possibilita conectar com pessoas que falam, né, dentro dali do mercado, ou Sim. seja, o que está acontecendo, como está o mercado, te mantém atualizado. Então, ter ali o acesso a redes de networking em geral também ajuda você a alavancar o teu negócio. É mesmo que porque a gente precisa uns dos outros, a gente precisa construir essas redes para fazer com que o negócio seja conhecido e tenha visibilidade. Então, é uma outra, acho que, não sei se seria uma dica, mas uma sugestão importante, é de participar, de estar conectado a essas redes, né? Tem pessoas que elas estão lá, mas elas não participam. Elas não fazem a conexão que deveriam com quem ali está. E não fazendo a conexão acaba, de certa maneira, não trazendo a visibilidade. Mas não é entregar cartão. Inclusive, eu estava conversando esses dias com meu marido, eu falei, meu Deus, o tanto de gente que eu vou em rede de networking fica só entregando cartão, gente, isso não é networking. Não. Entregar cartão é entregar cartão. Você pode falar, é panfletagem. Eu gosto de falar que eu acho que é panfletagem. Olha, meu cartão aqui, olha, meu cartão. Você está fazendo panfletagem, você não está fazendo networking. Não. Networking é você construir uma rede de confiança, porque as pessoas vão te indicar a partir daquilo que elas conhecem do seu trabalho e do que você faz. E a partir daí, aí as coisas começam a melhorar. Então, networking é construir relacionamento, gente, não é entregar cartão. Não é ficar lá panfletando. Não. E o network é Tá? muito gostoso, porque a gente se encontra e é uma oportunidade de a gente conversar um pouquinho. Você conta um pouquinho sobre o seu negócio, eu conto um pouquinho sobre o meu. Gostei disso que você está falando. Nossa, é tão importante isso que você falou. Vamos conversar melhor? Daí já sai com uma agenda para conversar, com um café. Daí, porque no network tem muitas pessoas, né? Às vezes você conversa lá 5 minutinhos com aquela pessoa. Conectou, assim, eu gostei do que você falou. Vamos conversar melhor? E aí pronto, já sai com uma agenda ali para conversar melhor, seja num café físico, seja no computador, né? Pelas redes sociais, pelo vídeo, né? Ou pelo vídeo. Mas daí já gerou essa conexão, já gerou essa necessidade de melhor, de aprofundar o assunto, né? Entender o quanto que ela pode me ajudar, o quanto que eu posso ajudá-la. E assim a gente expandir a nossa rede de contatos, porque ela tem vários contatos no WhatsApp dela, eu tenho vários contatos no meu WhatsApp. Por que não a gente identificar quem que precisa de quem ali e já passar as orientações, né? Isso mesmo. É isso. Isso é networking, né? De verdade, né? A gente eu vejo muito isso, infelizmente, de uma maneira que não é muito legal. Mas tudo bem. O que hoje, né, a gente pode deixar para as pessoas? Vamos caminhar aqui para o encerramento, né, do
nosso episódio aqui. Eu e a Bárbara, nós trouxemos um pouco de desafios do empreendedorismo, de como você pode empreender e torná-lo mais leve, melhor, principalmente usando de mentores, né? Ela é uma mentora, eu também sou uma mentora, e podemos aí te ajudar nesse trilhar caminho, nessa orientação para que o seu negócio prospere e cresça. Bárbara, agradeço a sua participação. Eu queria que você deixasse as suas redes, ou como as pessoas podem te encontrar, né? Ou quais canais você está. Sim, obrigada, Marcela. Você pode me encontrar pelo Instagram, Bárbara Gardim, Gardim com M de Maria, .fit, barbaragardim.fit. Você pode também me chamar pelo WhatsApp, 11 98148 6812. Né? Se você deseja melhorar sua energia, disposição, melhorar seus hábitos alimentares ou até queimar a gordura corporal e emagrecer de verdade, pode me chamar, a gente conversa um pouquinho, eu posso fazer uma mentoria com você, pode iniciar também com o processo de desintoxicação, detox 5 dias, né? Para conhecer o meu trabalho, assim você vivencia uma semana comigo, né? Te convido a vivenciar uma semana comigo para conhecer meu trabalho e decidir se continua comigo ou se caminha sozinha depois. Então, pelo Instagram, barbaragardim.fit, ou pelo WhatsApp, 11 981 48 6812. Estou à disposição. Obrigada pelo convite. Obrigada, Bárbara. Obrigada pela presença. Uma honra ter você aqui comigo. E também, se você quiser contar aí, deixar mais alguma coisa, alguma dica, fica à vontade, tá? Obrigada para você que nos acompanhou até aqui. Se você gostou desse episódio, clica, compartilha com seus amigos, com as pessoas que possam se interessar por esse conteúdo. Te espero no próximo episódio. Obrigada. Bora lá, obrigada. Tchau, tchau.